Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Segurança Online. E hoje nós temos aqui a grata satisfação, a satisfação de ter um companheiro antigo, há muitos anos, não vamos falar muito tempo não, para não ficar muito complicado, que é o Coronel Elias Miller, da Polícia Militar do Estado de São Paulo, que é diretor legislativo da Federação Nacional dos Militares Estaduais. Eu conheço o Miller desde o primeiro dia que ele chegou em Brasília, e que é assim que nós criamos a assessoria da Polícia Militar do Distrito Federal no Congresso, aquela sala lá, aquelas duas salas lá no 12º. Eu fui em São Paulo, conversei lá na época com o comandante-geral para trazer um grupo de oficiais que tivesse titulação em direito e ajudasse a gente a centralizar essa questão da legislação sobre segurança pública que ocorria no Congresso. E o comandante enviou o então Capitão Miller e o Tenente Dias. Tinha enviado antes aquele tenente foi para Glauco, mas no Glauco não deu certo. Aí veio com ele também a Sargento Ângela. Hoje tenente na reserva. Tenente na reserva. E ficou em Brasília, está em Brasília. E ficou em Brasília, tanto ele como a Ângela e como o Miller, o Dias. O Dias depois, inclusive, fez concurso para a BIM e hoje trabalha no gabinete, como chefe de gabinete do deputado Fraga. Então, Miller, é uma satisfação revê-lo e a gente conversar sobre segurança pública no aspecto macro, para a gente elucidar algumas questões, mostrar o que está acontecendo no Congresso Nacional, na Casa Legislativa do Povo, e mostrar aquilo que está certo e errado, tanto por ação do Legislativo, do Judiciário e do Executivo, como por ação também. Às vezes tem uma atitude errada que complica a segurança do cidadão lá na ponta, aquele cidadão que está andando de noite e leva tiro e é assaltado. Então a gente vai conversar sobre isso. Então temos agora a satisfação de tê-lo hoje aqui e você tem aí a palavra para fazer suas considerações iniciais. Coronel Wellington, meu amigo já desde a década de 90, quando eu cheguei em Brasília, quem primeiro nos acolheu para que nós pudéssemos ter um local para poder atuar na defesa da segurança pública do país. Polícia Militar e Bombeiro, mas com foco na segurança pública, que a finalidade é um serviço público de qualidade para a sociedade. Senão não tem razão de existir. Não tem razão de existir. Então, por que nós queremos uma polícia militar, um bombeiro militar, uma polícia civil, polícia penal, rodoviária federal, sabe? Eficiente, bem qualificada, com quadros motivados, bem remunerada e com uma legislação moderna, que é para poder prestar um serviço de qualidade. Porque você bem sabe, Wellington, e você, quando eu cheguei aqui, já atuava nesse campo legislativo. Você bem sabe que a segurança pública, ela faz parte do tripé que segura qualquer sociedade do mundo. É segurança, educação e saúde. Sem essas três, nenhuma sociedade sobrevive. Nós olharmos o mundo moderno, e me lembro do saudoso Luiz Flávio Gomes, que foi delegado de polícia, membro do Ministério Público, juiz, professor, jurista consagrado e deputado federal. Uhum. Eu participei de alguns encontros com ele. Ele editou um livro onde ele fez um levantamento, tentando achar um paralelo entre o Brasil e países na década de 70, para fazer uma análise da justiça no país. Porque as pessoas às vezes pensam que a justiça é só poder judiciário. Não, o sistema de justiça do país engloba a segurança pública, engloba o Ministério Público, Poder Judiciário, Defensoria Pública, a Advocacia, a execução penal. As polícias todas e a execução penal. Esse é o sistema de justiça. E ele verificou que o Brasil, na década de 70, teve o mesmo investimento, embora o Brasil é um continente diferente da Coreia, né? Mas ele analisou 200 países e, embora respeitada a questão demográfica, né, e geográfica, o país que ele identificou, ele editou um livro, foi a Coreia do Sul. Porque a Coreia do Sul, na década de 70, recebeu o mesmo investimento em milhares ou milhões de dólares que o Brasil recebeu. Só que a Coreia do Sul investiu em educação e tecnologia. E o Brasil investiu Ponte Rio-Niterói, Transamazônica e Brasília mesmo. Então, ou seja, não houve investimento em educação. Por isso que você vê uma Coreia do Sul, é uma potência econômica,
E o Brasil ficou tecnológico, o Brasil ficou engatinhando. Então, Luiz Flávio Gomes, saudando a memória dele, ele fez essa análise, porque de fato, se nós não tivermos educação no país, esse país vai ser o quê? Produtor de matéria-prima para os outros. Commodities. Commodities, entendeu? Então, ou seja, por isso que ele fez essa análise, e o Brasil hoje não está formando engenheiros, não tem engenheiro no Brasil. Então a educação é base para tudo, mas muito mais que a educação, e com todo respeito que eu também sou professor e você é professor, é a segurança. Porque se o país não tem estabilidade no campo da segurança pública, você não tem segurança para mais nada na sua vida. Você não pode ir à escola, porque vai ter o tráfico, você vai ser assaltado, você vai ser violentado. Você não tem saúde, porque você vai ser vitimado o tempo todo. Então um país que não tem segurança, não tem investimento, não tem estabilidade social, econômica e política. Por isso que a segurança pública, ela é a raiz de tudo. E aí, junto com a educação e com a saúde, nós temos um país estabilizado. Então, nesse sentido, é que as pessoas, às vezes, Wellington, e nós trabalhamos muito tempo nesse campo, e não só olhando para o aspecto policial, as pessoas não têm noção que, como você falava comigo agora há pouco, o Brasil é uma federação. As pessoas elegem o presidente e pensam que ele pode tudo. Não pode. Pensa que ele pode tudo. Olha, o presidente foi eleito e ele vai ter que olhar aqui na minha rua. Elege um governador, pensa que ele pode tudo. Elege um prefeito, pensa que ele pode tudo. Elege um deputado federal, já vi deputado federal chegar lá entre os 513, eu vim aqui para mudar o legislativo. Eu falei, combinou com os outros? Vamos usar a fala do Garrincha, né? Combinou com os russos isso daí? O indivíduo elege um entre 513, acha que está resolvida a questão. É claro que você tem e é fundamental você ter representante. Mas o jogo é diferente. Elege um senador entre os 81 e fala, agora mudou tudo. Não mudou. Então nós temos que ter em mente aquilo que você falava, antes de nós iniciarmos o programa, que o Brasil é uma federação. E numa federação, nós temos os 4 entes políticos. E a pessoa comum, isso tinha que ser ensinado, Wellington, lá no ensino fundamental, ou no primeiro grau, tinha que ser ensinado lá. Para aquele da primeira à 8ª série, na nossa época era da primeira à 4ª, né? Que depois era o ginásio. Depois era a admissão ao ginásio. A admissão ao ginásio. Da primeira à 8ª série, ele já tem as bases de cidadanias para saber o seguinte: por ser uma federação, os poderes políticos e as competências são distribuídas. De que maneira? Olha, quais são os entes da federação com autonomia administrativa, política e financeira? É a União. A União é um ente também. Ela não é dona de tudo. Não. Depois nós temos o DF, nós temos os estados e nós temos os municípios. Esses 4 entes têm os seus poderes e as suas leis e têm a sua dotação orçamentária. Vamos pegar, por exemplo, a pessoa pensa que hoje o presidente da República pode tudo aqui no DF. Não pode. Ele quer construir um prédio aqui no DF. Não pode. Ele tem que pedir autorização e conseguir o alvará no DF. Ela, a União. Olha, eu estou num prédio federal e eu quero colocar o lixo aonde? Não, tem a regulamentação feita pelo DF. Então o ente poderoso União não pode tudo. O que existe é distribuição de competência e não tem hierarquia. Tem gente que pensa assim, olha, a União é superior ao Estado DF, que é superior ao município, não tem hierarquia. A partir daí, o que é que nós vamos verificar? O que existe é competência. Polícia Federal é maior do que a Polícia Estadual? Não, é competência. Na competência dela, ela prevalece, como a Polícia Estadual prevalece na sua competência. Feito essa separação, para a gente entender que nós estamos numa federação, o Brasil não é um Estado unitário. Para o nosso, amigo que está nos assistindo, nos ouvindo, seria, por exemplo, se o Distrito Federal fosse um Estado unitário, como fosse um país, seria um Estado unitário. Taguatinga, que é uma cidade, mas não tem emancipação política, quem manda é o governador ibanês. Então o Estado unitário, quem manda é o poder central. E os outros obedecem. O Brasil não é assim. O Brasil é uma federação que tem divisão política em que cada um tem a sua competência. Feito essa preliminar, aí nós podemos entender quem faz o que no sistema de justiça. As pessoas não têm noção, Wellington, que a União, no meu entendimento, aí falo como advogado e professor, no meu entendimento, a União ela é responsável, no mínimo, por 70% de tudo que ocorre no país no sistema de justiça. A responsabilidade é da União. De que maneira, Wellington? Porque a União, nós temos que olhar o seguinte: quem é que faz as leis do sistema de justiça do país? A União. A União. Quer seja na competência privativa só dela, quer seja na competência concorrente. Então, o poder... suplementar, né? Exatamente. Então, ou seja, a União, todo o poder judiciário é dela. As pessoas não sabem disso.
O Poder Judiciário, Eleitoral, Federal, do DF, Supremo, Tribunal, é tudo da União. Restou para os estados o Poder Judiciário estadual. Mas quem é que faz a LOMAN, a Lei de Organização da Justiça no país? É a União. A estrutura. O Judiciário, né? Quem faz a Lei de Organização do Ministério Público? É a União. Quem faz a Lei da Defensoria Pública? É a União. Quem faz a Lei da Educação? É a União. Quem faz a Lei da Saúde? É a União. Quem faz a Lei da Segurança Pública? O SUSP? União. Quem Você faz tocou a lei... uma coisa agora interessante. Nós trabalhamos desde na época quando você chegou aqui, estava na época da revisão constitucional, né? Exatamente. E nós trabalhamos já um pouco antes na Constituição, junto com aquela turma lá de São Paulo, a saudosa turma, o Terra, Bono, Milton, Brandão, o Sargento Wilson, Pellegrini, aquele desembargador que era amigo Álvaro Lazzarini, saudoso Lazzarini. Enfim, nós trabalhamos nessa época. E a gente entendeu que a gente tinha que colocar a organização dos entes de segurança pública na Constituição, porque até então não constava nem na Constituição. Mas foi o máximo que se conseguiu devido ao acirramento, à autofagia corporativa. Exatamente. Faltou a gente dispor o sistema e dizer atribuição do município, do Estado, da União e do Distrito Federal. Então faltou isso. Foi criada uma lei, o Fraga foi o relator do SUSP nos anos 2017 e até hoje não foi implantado. Como é que a gente quer segurança pública se não existe o sistema implantado que foi votado pelo Congresso Nacional? Exatamente, Wellington. Se você procurar, a lei do Sistema Único de Saúde existe. A LDB, eu também sou formado em pedagogia, sou bacharel em pedagogia, a LDB, o ensino existe. E a lei do SUSP, do Sistema Único de Segurança Pública, foi uma luta nossa. Foi? Uma luta nossa desde 88 e conseguimos na relatoria do Fraga em 2017. E trabalhamos no texto. E o texto ficou muito bom porque ela é a base da segurança pública no país, quem é que compõe, quem faz o quê, na linha que você acabou de colocar. Responsabilidade de Quais são os princípios que regem a segurança pública, quais são as diretrizes, qual é a participação da sociedade na segurança pública pelos conselhos comunitários de segurança. Então tá tudo lá. Mas como você disse, desde 2017 agora falta executar a lei. E quem é que executa essa lei primeiro? A União. Por isso, Wellington, que nossa bandeira, e você participou disso, foi criar o Ministério da Segurança Pública, que infelizmente nós criamos no governo Michel Temer, infelizmente o Bolsonaro extinguiu, e esse ministério foi reintegrado ao Ministério da Justiça. O MJ é importante, mas é um bombril, faz tudo. E não dá. Cuida de índio, cuida da parte econômica, e vai cuidar da segurança pública. Educação, eu tenho um ministério só. Saúde, eu tenho um ministério só. E segurança tem que ser um ministério só. É cada complexidade, né? É complexidade. Ou seja, a segurança pública é a vida deste país, que é um continente. O Brasil não é um país, não, sabe? Recentemente eu fui na Suíça, é do tamanho do Espírito Santo. Suíça é do tamanho do Espírito Santo. Tem até um quadro comparativo. Que país se equivale a que Estado brasileiro? Portanto, o Brasil é maior que a Europa. Muito maior. O Brasil, então, ou seja, um país continente... A Amazônia dá a Europa dentro. Um país continente tem que ter um Ministério da Segurança Pública. E o Bolsonaro colocou no seu programa de governo para recriar, e o Lula colocou também. E até agora não recriaram. Então, sem uma pasta específica para a gente poder executar esse grande projeto, que é o anseio da sociedade brasileira, infelizmente não saiu do papel. E junto com ele, Wellington, nós estamos avançando no outro aspecto. Então precisava da base, que é a lei da SUSP, está feita aí. Agora precisamos das leis orgânicas das polícias. A lei orgânica da PM, a lei orgânica da Polícia Civil, a lei orgânica da Federal, da Polícia Penal, da Guarda Municipal, que já existe, da Polícia Rodoviária Federal, porque agora são as colunas do sistema. Como é que eu vou atuar com instituições como a nossa se eu não tenho uma lei nacional? O MP tem uma lei nacional. A Defensoria Pública tem uma lei nacional. E graças a Deus, Wellington, agora aquilo que você falou no início na Constituinte, as brigas eram muito acirradas. E agora, nós estamos numa fase de diálogo e de convergência. A DEPOL do Brasil, presidida pelo Dr. Rodolfo Laterza,
que é delegado de polícia lá do Espírito Santo, a FENEM pelo Coronel Marlon, os chefes de polícia, os comandantes gerais, Liga Bom, CNCG, entramos num acordo e nós passamos as 2 leis, depois de 22 anos, passamos na Câmara e já estão no Senado. E com fé em Deus, esse ano ainda nós aprovamos no Senado. 1967, né? Se você olhar, a 667 é de 67. Então nós estamos aí há mais de 50 anos. 50 anos. Mais de 50 anos. A Polícia Civil, então, nunca teve uma lei. Nunca teve uma lei. A Polícia Civil tem 200 anos, é 200 anos sem lei. A PM tem o Decreto-Lei 667, que também é caduco, porque ele foi recepcionado só em parte. Por exemplo, a 667 diz que para escolher o comandante-geral tem que pedir autorização para o Exército. Que o bombeiro, para ser militar, tem que pedir autorização para o Exército, para ser militar. Então tá tudo caduco. Mas uma coisa ou outra ainda está você foi recepcionado. Então, com essas 2 leis, Wellington, agora, nós fizemos um grande tratado, e não foi só entre instituições. Primeiro, interna corporis, agentes e delegados, peritos e delegados, escrivães e delegados. Primeiro foi isso. Segundo, praças e oficiais. Feito isso, aí depois nós fizemos o que? Entre as instituições. Sentamos numa mesa, Wellington, e você sempre foi mediador nesse sentido, sentamos numa mesa Cobrapol dos agentes, FENEM oficiais, AME Brasil, sentamos na mesa a ANERB das praças militares, entendeu? ADEPOL do Brasil, FENDEPOL, sentamos na mesa, Wellington, foi inédito, eu achei que você lutou por isso, eu achei que eu nunca ia ver isso, nós sentamos na mesa, pega o teu projeto, eu pego o meu, cotejamos um com o outro. Eu me lembro que tinha um ponto naquela época, eu falei, Miller, isso aqui está causando um certo ruído com a turma, isso já está mudado, vamos acertar. E foi acertado. Foi acertado exatamente, Wellington, porque olha, chegamos a um ponto, Wellington, eu fiz 3 reuniões de 4 horas, cada uma, com o Sou da Paz. A Carol, a Bia Greff, ficamos 4 horas discutindo artigo por artigo, inciso por inciso, e fizemos inúmeras mudanças sugeridas pelo Sou da Paz, que é uma representação da sociedade e da sociedade acadêmica que ouve a voz do povo, e nós temos que estar interagindo. E no final, eles podem testemunhar isso, Wellington, o grupo dos 3 professores do Sou da Paz, eles falaram assim, depois de 4 horas, foram 12 horas de discussão, eles falaram assim, se toda a lei da segurança pública fosse feita dessa maneira com diálogo, o Brasil seria outro. E nós tivemos a chancela do Sou da Paz nas nossas leis de organização. Porque nos abrimos. Tem gente nossa que às vezes é policialesco e não quer conversar com a sociedade. Nós temos que conversar. Não quer conversar com o patrão. Não quer conversar, o patrão é a sociedade, pô. Nós temos que ouvir os sociólogos, os filósofos, temos que ouvir, porque eles têm a vertente deles. As ferramentas institucionais para melhorar. Exatamente, tem a vertente dele. Por isso, Wellington, que nós estamos numa outra fase, aprovando as leis orgânicas, o novo Código de Processo Penal que está pronto, o novo Código Penal Militar que já foi para sanção, está para sanção, Wellington. Modernizando o novo Código Penal Militar. Aprovado no Senado recentemente. Já aprovado no Senado esse mês passado, então está pronto para sanção do Presidente da República. E o novo Código de Processo Penal Militar, que está na pauta do plenário da Câmara. Então nós vamos ter leis penais, processuais penais e de organização para as polícias se modernizarem para 50 anos. Poderia dizer que são as leis estruturantes da segurança pública. Exatamente, velho. Aquilo que você falou. Por que não está sendo executado? Primeiro, nós temos que ter o sistema regulamentado. Segundo, Wellington, aí vai o nosso apelo, né? Aos governos passados e atuais que virão. Falta o nosso Ministério da Segurança Pública. Esse ministério é que é o coordenador e que vai executar tanto a lei do SUSP como as demais leis na ponta nos estados. Miller, uma questão que eu me preocupo muito, sempre me preocupou, é a questão dos orçamentos públicos. Hoje, a gente sabe que gestão, ninguém inventa dinheiro, não cai de árvore, não chove, nem nada. Os governos, nos vários níveis da Federação Brasileira, eles imaginam que segurança pública é só homem, arma e viatura. E não é. É muito mais do que isso. Exatamente. Tecnologia, ciência, comunicação, quer dizer, uma polícia que não se comunica com o seu cliente, com o seu patrão, não vai atingir. Hoje, você sabe, aconteceu em Nova York, aquela questão da broke windows, lá da teoria das janelas quebradas, lá do Rudolph Giuliani, estava falida em função da inexistência de segurança. Exatamente. Quando ele criou o programa e fez um aporte tecnológico gigantesco, hoje Nova York é uma ilha de tranquilidade e de paz social. Exatamente. Então,
o argumento central de toda a eficácia de segurança pública, claro que as leis estruturantes, elas dão um balizamento legal, e está no Estado de Direito, então tem que ter. E no Estado democrático tem que ter todo mundo trabalhando no mesmo objetivo. Na Constituição já diz, é obrigação de tudo, direito de todos. Exatamente. Então, os orçamentos precisam. Será que nós vamos ter que chegar ao ponto de fazer uma lei e adicionar para priorizar essa questão dos orçamentos da segurança no Brasil inteiro? Wellington, eu uso como exemplo a questão justamente orçamentária, porque o Brasil, ao dar valoração, e nós participamos da Constituinte, para essas áreas essenciais, tem previsão de dotação orçamentária no orçamento da União, no orçamento do Estado e do município para a educação. Tem previsão, você vai lá no artigo 212 para a educação, Wellington, está previsto lá, a União 18% do orçamento. E o Estado, DF e o município 25% para a educação. Quando eu vou para a saúde, eu tenho lá no artigo 98, Wellington, União 15%, Estado DF 12%. Então eu tenho a chamada vinculação orçamentária para essa área. E para a segurança pública, Wellington, veja só que absurdo. Os gastos de segurança pública no país chegam mais ou menos a 124 bilhões. 125 bilhões, vamos arredondar. Uhum. Dos 125 bilhões, aí você pega 101, são os estados que colocam. Ela, a União, que tem a maior dotação orçamentária, que é de trilhões, os estados colocam 101... E tem um poder centralizado legal. Sabe quanto que a União coloca? 14 bi. Vamos arredondar para 15. Isso é uma brincadeira. Isso é uma brincadeira. Os estados colocam 101 bilhões, a União põe 14 bi na segurança pública, que é coisa tão essencial. Típica de Estado. Não pode ser delegado para atividade privada. Então, portanto, a grande falha já começa aqui. Nós temos que ter a vinculação orçamentária, como tem educação, como tem saúde, para garantir que os governos não deixem de investir em segurança pública. Porque sem investimento nada se faz, sem dinheiro nada se faz. É óbvio, Wellington, e você é uma pessoa que conhece o mundo, nós temos países que são paupérrimos, como a Índia, mas não tem a violência que tem no Brasil. Pobreza não é sinal, é óbvio, de violência. Não. Nós temos um aspecto cultural. Mas a pobreza e a miséria são um terreno fértil para que o crime, e você é especialista nisso... O crime organizado. Que o crime organizado... Transnacional. Ele venha, aproveita aquele quadro de miséria, ele faça o papel do Estado, ele vai dar cesta básica, ele vai dar segurança, ele vai dar justiça. E, infelizmente, é o que está acontecendo, não só no Rio de Janeiro, no Brasil afora. Nas chamadas comunidades, onde o Estado não se faz presente, o crime faz o papel do Estado. Sobre isso aí eu vi essa semana uma notícia que me deixou arrepiado. A Colômbia, que é a maior produtora de cocaína da América Latina, tem hoje, na exportação de cocaína para o mundo inteiro, o seu principal ativo econômico de exportação. Mais do que o petróleo. Então, e o Brasil, que não produz 1 grama de cocaína, hoje é o centralizador da distribuição mundial de cocaína. Isso é gravíssimo. Aí eu pergunto para você, como é que eu vou combater o crime se eu tenho policiais sem uma lei de organização? Eu tenho policiais ganhando uma miséria, como sempre ganhou a minha polícia de São Paulo, Wellington. Nós chegamos a ser o 25º salário do país. O estado mais rico. 25º salário do país. Aí você pega, ou seja, um aviãozinho, que a gente fala, né, que é aquele que fica lá no tráfico, ganha por semana 5 mil reais, ou mais, dependendo da função que ele faça. E um policial de São Paulo estava ganhando, antes do governo atual, sabe? Dava ali, bruto, 2.900, ia dar líquido, não. Como é que eu vou recrutar? Aí falo também como professor universitário, professor de cursinho. Eu via, Wellington, qual era o material que vinha, dependendo do cargo que quer ser disputado. Eu fui 20 anos professor de cursinho. E eu peguei um concurso para agência reguladora. Só tinha candidatos com mestrado e doutorado. Então, de acordo com a importância do cargo, com a carreira do cargo e a remuneração, são vários fatores, é o material que vem. E tem gente, Wellington, como infelizmente na minha polícia de São Paulo, que ainda defende que para ser policial tem que ter nível médio, nível fundamental. Quando o nível superior hoje é por EAD, 140, 170 reais. Agora, um policial qualificado,
ele, com conhecimento acadêmico, ele está maduro. Ele teve uma relação na faculdade que ele teve o quê? Disciplinas e interação social. Esse homem que vai lidar com a vida e com a liberdade, com o patrimônio dos outros, é um homem maduro. Não é mais aquele recrutinha, sabe, que vai ficar ali como num cone. Excedente do serviço militar obrigatório. Exatamente. Ele vai ser um gestor naquele local. É diferente. Então o policial não é um cone. Ele é um gestor da segurança, da vida e do patrimônio das pessoas. Naquele local. Naquele local. É outra mentalidade. Então nós estamos avançando nisso. Então por isso, Wellington, que sem segurança pública, sem um orçamento para a segurança pública, sem as leis de organização, nós estamos brincando, aí só vale, Wellington, para fazer campanha eleitoral. Na campanha eleitoral, pode ver, a segurança pública é o número 1. Nas pesquisas, qual é a maior, ou seja, prioridade do povo brasileiro? Tem gente que pensa que é emprego, não é não. Porque 38% é segurança pública. E tem mais 11% que é combate à corrupção. Se eu somo 38 com 11, dá 40, porque corrupção é segurança pública. Eu tenho 49, 50% da primeira preocupação do povo é segurança pública. Segundo saúde. Segundo a saúde, emprego, educação. Então, por isso que a segurança pública, ela tem que se formar no Brasil prioridade. Eu estava na Suíça o mês passado, Wellington. Estava lá na Suíça, e aí quando eu passei, lá eu não vi policial, não vi viatura. Não vi viatura. Câmera, muitos policiais da paisana, sem traje. Satélite. Então, aí daqui a pouco, no Brasil, você tá passando, se o sinal amarelou, você passa. Então tá em cima, para não brecar, para não dar acidente. Lá não, se passar no sinal amarelo, é vermelho. E meu filho passou, em seguida veio uma viatura. Nós falamos, poxa, mas eu tô procurando. Ele falou, olha, dessa vez estou avisado porque vocês são turistas. Mas já tá anotado na próxima, você passar no amarelo, multa não sei quantos francos. Então, ou seja, a segurança pública, ela é sentida. É diferente. É para isso que nós temos que caminhar no Brasil, Wellington. Primeiro, com educação, com cultura. E você foi criado assim, Wellington. O que o nosso pai nos ensinava mesmo? Eu sou descendente de nordestino também. Meu pai é alagoano e minha mãe sergipana. Morando eu, lá em Santos, na Zona Norte, na zona, assim, vamos colocar, do mangue de Santos. Mas como é que meu pai e minha mãe me ensinavam? Paupérrimo, 15 irmãos. Se eu achasse uma coisa na rua, o que eles falavam, Wellington? Tinha que devolver. Devolver. Vai procurar o dono. Vai procurar o dono. Deixa lá porque tem dono. Ué. Eu me lembro que eu saía com um saquinho de bola de gude, ela contava as bolas de gude. Se voltasse mais, por que essa tá a mais? Wellington, isso é princípio. Isso é princípio. Então uma sociedade, ela tem que ter princípios e valores e tem que ter um sistema social que permita a pessoa desenvolver as suas potencialidades. Você falou agora uma questão de princípios e valores. Não vamos entrar na parte política, mas vamos continuar nesse papo mais técnico, que está interessante, porque isso está dando a oportunidade para os nossos ouvintes, os nossos assistentes, verem a importância da segurança pública na vida deles, porque eles não percebem muitas vezes. Então é o seguinte, hoje você vai em qualquer cidade dos Estados Unidos, cada casa tem uma bandeira americana na frente. Aqui tem juiz que proíbe você usar a bandeira do Brasil. Absurdo. Você vai em alguns estados da Europa e você andar vestido com as roupas nacionais, da bandeira nacional, lá na França. Branco, azul e vermelho. É uma coisa maravilhosa, externando os valores nacionais. E aqui no Brasil está acontecendo pior do que isso, em termos de antagonizar valores. Hoje, o certo virou errado, o errado virou certo. E hoje, a legislação brasileira, de uma forma em geral, tanto a penal quanto a de execução penal, aí está uma brincadeira. Está privilegiando mais o infrator do que defendendo a sociedade. Que maluquice é essa? Como é que você vê isso? Wellington, nós que militamos no mundo acadêmico, como professor da disciplina Direito Constitucional, Penal e Processo Penal, nós estamos vendo abismado o que está acontecendo. Nós respeitamos as decisões judiciais, mas é nosso direito discordar do ponto de vista jurídico. Por exemplo, nós temos 14 hipóteses do infrator da lei responder solto, responder em liberdade. Tem 14 hipóteses. E nós estamos tendo uma situação que está preocupando a sociedade inteira, que é fazer a interpretação, por exemplo, dos atos preparatórios.
decidiu pelo STJ que se o indivíduo vem com uma arma e vai pular o muro da tua casa para assaltar com a arma, se você atirar nele, você vai responder por homicídio. Qualificado. Homicídio qualificado. Peraí, mas o que ele está fazendo? Atos preparatórios, porque não tem a previsão disso na lei. Aí o STJ agora, sempre foi interpretado como uma tentativa, agora está interpretando que não, é meramente atos preparatórios. Ele responde pelo porte ilegal de arma, se for pego, mas não responde pela tentativa de invasão, ou pela tentativa de furto ou de roubo. Não responde. É um absurdo, então. Mas o que aconteceu isso, Ed? Falo como acadêmico. Nas academias, o chamado garantismo judicial, que acabou o quê? Interpretando que o marginal é uma vítima da sociedade. Eu já debatei isso na Câmara. E o cidadão que está sendo roubado é vítima do marginal e da sociedade. Então vamos colocar as coisas no devido lugar. E você falou bem claro, nos Estados Unidos, né, no mundo civilizado e moderno, isso não ocorre. Ai de um indivíduo que partir para cima de um policial nos Estados Unidos. A ultrapassar a line policy. 10 anos, são 10 anos cumpridos. Não tem visita íntima, não tem progressão de regime. Não, existe. Fala através do telefone. É um país sério. E nós temos que caminhar para essa seriedade. O problema do Brasil não é que a justiça prende muito, a polícia prende muito, mas acontece que se solta muito. E aí o crime compensa. Nesse país, infelizmente, o crime compensa porque nós verificamos, se o traficante tiver um bom advogado, acabou. Tá solto sempre. E agora com a descriminalização da droga, esse absurdo, não tem como. Você chegou na outra questão que eu vejo com preocupação violenta. A Holanda, quando foi descriminalizar a maconha, ela preparou o plantio da maconha para o Estado vender a preço subsidiado para os usuários. No Brasil, nada foi feito, apenas vão liberar. E quem vai continuar fornecendo as drogas é o crime organizado. O Estado está chancelando o crime organizado. Absurdamente, Wellington. Se você pegar, saiu agora uma matéria no Canadá que demonstrou justamente o impacto da liberação do uso de maconha, não só na economia, mas na vida das pessoas. Você está ceifando vidas. Não tem como. Se você pegar no campo da medicina, tem inúmeros trabalhos acadêmicos, científicos que demonstram que a liberação de drogas, pela liberação, você favorece o crime organizado, porque ele nunca vai se legalizar. O crime organizado não vai se legalizar. Ele não quer pagar impostos. Não, e ele não quer fazer parte da estrutura arcaica de governo. Exatamente. E o crime organizado, eu falo por São Paulo, o PCC, que é o primeiro comando da capital, é o crime organizado que mais cresce no mundo. Só em São Paulo, eles estão investindo agora o quê? No ramo comercial, econômico, a agência de automóveis, postos de gasolina, estão entrando na estrutura política. Posto de gasolina agora lá. Na estrutura política, estão elegendo. Estão botando gente para infiltrar na justiça, no Ministério Público. Exatamente. Então, Wellington, eu que fui professor de cursinho há muito tempo, você acompanhou o escândalo que teve aqui em Brasília. Teve escândalo em Brasília porque um ex-servidor do Tribunal de Justiça cedido para a Câmara fraudava todas as provas do CESP. Era R$30 mil para te dar o gabarito e 50 mil você era aprovado sem fazer a prova. Isso parou, Wellington? Não. O crime organizado não tem interesse em infiltrar. A Polícia Civil do DF recentemente pegou fraudes no concurso para a Polícia Civil. Então, ou seja, ele se infiltra na Polícia Penal, na Polícia Militar, na Polícia Civil, no Ministério Público, no Judiciário. Eu estava ministrando aula no cursinho, não vou dizer o nome, em que um aluno meu, e que era viciado em droga, passou para o juiz federal. Como é que esse indivíduo vai julgar um caso de tráfico se ele é cliente do tráfico? Absurdo, Wellington. Então a lei, a sociedade tem que se mobilizar para que essas leis sejam aperfeiçoadas e essas decisões que estão fora da realidade do mundo civilizado sejam revistas. E por quê? Porque o Poder Judiciário pertence, ou seja, ao Estado brasileiro e tem que agir dentro do Estado de Direito. Porque a sociedade brasileira já está começando a perceber a importância do aparelho de justiça criminal, né, do sistema de justiça criminal, como um todo. E, recentemente, nós tivemos exemplo aqui no Distrito Federal. A Polícia Militar, a Polícia Civil, Corpo Bombeiro Militar são mantidos e organizados e mantida pela União. Pela União. Então, houve um determinado deputado que estava mexendo nesse dinheiro
e queria penalizar o Distrito Federal. Absurdo. Ia acabar praticamente aniquilar a segurança, a educação e a saúde do Distrito Federal. Então eu vi pela primeira vez, que eu achei bonito, um movimento da sociedade civil. Fé Comércio, Fibra, empresas, grandes empresas do Distrito Federal, indo nas autoridades para não façam isso, que vai acabar com o Distrito Federal. Exatamente. Então, nós já estamos num ponto de amadurecimento social e democrático que o povo não é mais também tão capacho como era há um tempo atrás, tão cego, tão surdo, né? Não é mais, ele fala, ele vê, ele está se manifestando. E interessante é que antes só demonizava a polícia, porque via imprensa demonizar, via alguns partidos políticos demonizar a gente, demonizavam. Mas agora já está começando a fazer uma regressão desse quadro caótico. E aí, dentro disso, eu pergunto para você, como você vê o papel da mídia nesse processo? Wellington, eu estive agora na Suíça. Eu vi. Sabe o que eu vi lá, Wellington? Eu vi o seguinte, é proibido dar notícia ruim, tem lei. Não pode falar o nome do Não pode. suspeito, nem No nada. Brasil só é notícia a desgraça. Se você pegar a nossa polícia, a Polícia Militar de São Paulo, atende milhões de ocorrências por ano. Mas uma ocorrência errada, que é 0,0000 milésimos, essa é notícia. Mas os milhões de ocorrências que são feitas, 50% de assistência social, isso não é notícia. É uma cultura errada nossa. Então, na Suíça, que é país de primeiríssimo mundo, a mídia, a imprensa é proibido de divulgar fatos danosos e é proibido de nominar. No Brasil, só notícia desgraça. Não tem nenhum canal que tenha prioridade nas boas práticas, nas coisas boas. Então, a polícia do Brasil, seja a civil, a militar, a rodoviária federal, nós sofremos de um preconceito criado nas academias, Wellington. Porque vamos pegar a própria polícia militar. A polícia militar, desde a Brigada, São Paulo, Salvador, ou seja, Bahia, elas construíram esse Brasil. As polícias militares estabeleceram as fronteiras do Brasil. As fronteiras, Morreram em guerras com nossos vizinhos. Morreram em guerra na Itália para libertar o povo em Monte Castelo. Você vai em Monte Castelo, o povo reverencia o militar brasileiro. Todo ano tem festa lá para cantar o hino nacional. Agora aqui, Wellington, aqui as academias demonizaram o militar quando eles são responsáveis pela república e pela liberdade. Quando você pega a coluna Preste, o correto não é a coluna Preste. É a coluna Miguel Costa, major e depois general da Força Pública de São Paulo, que lutava pela República e por educação. Então, as pessoas foram contaminadas ideologicamente nas academias. Você é uma pessoa viajada pela América e pela Europa, pelo mundo. A primeira vez que eu fui nos Estados Unidos, e que eu não sabia, Wellington, que primeiro para embarcar eles chamam os militares. Eu achei por ser idoso que ia ser o idoso, né? Que eu ia, não, o idoso lá não tem vez, não. O idoso, primeiro eles chamam os militares. E o povo orgulhosamente vê os militares entrarem primeiro no avião, porque eles sabem que eles dão a vida pela democracia e pela liberdade. Isso é interessante, aconteceu comigo. Eu estava em Dallas, esperando conexão para ir para a Costa Leste, né? E de repente eu estava lendo uma revista no aeroporto e eu vi aquele zum, 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 zum. Daqui a pouco um barulho de palma, né? Era um grupamento de militares que estavam chegando do Afeganistão. Eu vi, aquilo me arrepiou. O povo inteiro levantando, batendo palma para os militares que estavam vindo do combate ao terrorismo que foi patrocinado em função da Torres Gêmeas. E isso eu fiquei assim, por isso que aquele país é um país gigante, é o maior país do mundo. Wellington, obrigado pelo seu serviço. É assim que eles tratam o policial e o militar. E no Brasil, nas academias, de forma distorcida, por conta de 64, e do movimento ideológico, e não vamos dizer lado, mas do movimento ideológico, estigmatizaram o militar e o policial. Quando eles, Wellington, em São Paulo, e você sabe disso, nós temos um cemitério de PMs, com milhares de PMs que morreram em serviço. Fora do serviço não vai para lá. Heróis que não cabe mais ninguém. E aí eu faço aqui uma memória no nosso saudoso, né, senador Major Olímpio, né? Nosso amigo, nosso irmão, Júlio Bono, né?
nosso grande irmão que lutou pela segurança pública, e entregaram a vida por isso. O Olímpio, todo enterro de PM, ele estava lá presente. Ele ia lá no mausoléu, ele acompanhava todo enterro, porque mais um herói. Chegou um ponto, Hélito, que não tinha mais sepultura. Nós tivemos que usar o cemitério da Guarda Municipal de São Paulo. Ninguém fala, isso no Brasil não é notícia. Você vê o que é a cultura distorcida, ideológica. Nós temos que resgatar esses bons princípios. E toda instituição tem desvio de conduta. E a sociedade participando, nós vamos corrigir o desvio de conduta. Por isso, no meu diálogo, e aqui eu saúdo, né, a Carol e a Bia Greff, e o Eduardo Greff, né, o pai da Bia, que nós dialogamos a nossa lei. Trabalhou com o Fernando Henrique. Né? Trabalhou, foi ministro. Foi meu chefe. Foi ministro, mas pessoas um sociólogo que se abre ao diálogo. O Eduardo foi meu chefe. Um diálogo construtivo. Vamos ver o que é importante para essa lei. E outra coisa, velho, então vamos ver o que é possível. Tem gente que vive no mundo da lua, né? Ele te dá um fusquinha e quer que você vá disputar com a Ferrari. Nós temos uma realidade brasileira que tem que ser construída. Poxa, como é que está a nossa educação? A gente fala como pedagogo também. Eu sou pedagogo com habilitação em magistério e administração escolar. Além de bacharel em direito, né, e segurança pública. Ou seja, como é que está a nossa educação? Sabe, como é que está a avaliação do nosso ensino? Tá ruim. Tá ruim, Wellington. Sabe qual era a minha grande luta em cursinho preparatório por 20 anos? Era ensinar o aluno a saber interpretar o enunciado da questão. Sim, mas se ele não sabe pensar... Você percebe? Então, ou seja, nós temos que repensar a educação de forma construtiva e não fazer como fizeram. Sabe o que fizeram, Wellington? Aprovavam a pessoa sem ela ser habilitada. Porque tinha que mostrar uma estatística positiva. Em que local do mundo existe isso? Isso não é exceção, isso é alienação. Eu me lembro, na minha época, no ginasial, se a gente tirasse numa matéria menos que 5, era reprovado, repetiu o ano. Exatamente, era isso. Então, Wellington, por isso que eu te coloco o seguinte, temos que focar a educação, que é chamado o quê? A grande prevenção. Aí eu queria usar um exemplo, o meu filho, que é major aqui da PM de Goiás. Eu conheço ele. Meu filho, ele foi assumir o batalhão de choque, aqui em Lusiânia. Valparaíso. Foi assumir aqui no Valparaíso, o batalhão de choque. Sabe o que ele fez, Wellington? Tropa de choque, sabe o que ele fez? Ele criou o Choque Mirim. E começou a fazer eventos educacionais, trazendo a garotada, a sociedade para dentro do batalhão. E tem gente que não entendeu. Mas o que ele falou? E ele participou de alguns podcasts, e o que ele falou? A grande prevenção é com esse jovem hoje. Eu estou aproximando ele, e tinha jovem que ele pegou em escola aqui no Novo Gama, Wellington, que não tinha tênis. Que não tinha. Sabe o que ele fez? Isso não é papel da polícia? É papel da polícia. Ele conseguiu doação com os empresários de quase 600 tênis, e colocou tênis nas crianças da escola aqui do Novo Gama, que não tinha tênis, não tinha camisa. O que ele falou? Ele falou para as pessoas, mas você, policial, está fazendo isso? Eu estou investindo na criança hoje, no educacional, para amanhã eu não ter que correr atrás dele pela prática do crime. Esse é o papel da segurança pública. Nós temos um quadro triste, mas notório no Brasil, que é a eficiência da prevenção e da investigação policial no Brasil. O que é que você acha disso? Wellington, o nosso sistema policial é o único no mundo, em que uma polícia trabalha para outra polícia. E, infelizmente, a Polícia Civil ela acabou virando um cartório da Polícia Militar. Que ela também não dá conta, porque a Polícia Militar fica autuando, prendendo. A PM Paulista prende 50 mil em flagrante por ano. A capacidade prisional de São Paulo é 150 mil. Bom, se ela prende 50 mil em flagrante, você tinha que fazer 1/3 de novos presídios por ano. Por ano. Então a Polícia Civil não dá conta, a PM não dá conta, a Justiça não dá conta, e o sistema, ou seja, prisional não dá conta. Os orçamentos não dão conta. Não dão conta. Então a realidade, a nossa Polícia Civil, militar, rodoviária, penal, para as condições que ela tem e com o tecido degradado da sociedade sem valores, como você citou, elas fazem milagre. Se você pegar o número de ocorrência. Elas fazem milagre dentro do que é possível. Agora, infelizmente, você pega a avaliação do judiciário, com todo respeito ao judiciário, um dos piores avaliados. Eu não estou falando do Supremo, eu estou falando da justiça do país. A avaliação fica em torno de 20. A PM agora, Wellington, se você acompanhou, foi avaliada na pesquisa desse ano, a Polícia Militar no Brasil. A PM ficou avaliada em 60% em média.
Algumas polícias militares, aceitação popular, 74% Santa Catarina, Mato Grosso, 73%. Então, ou seja, as polícias militares estão dando uma resposta dentro do possível. E o nosso sistema policial, ele está avançando agora com a ADEPOL e a FENEM. O que nós estamos fazendo? Nós estamos indo para o ciclo completo, mas mitigado. As ocorrências de menor potencial ofensivo até 4 anos, que são aquelas que incomodam a sociedade do dia a dia, qualquer policial vai poder atender e resolver no local, Wellington. Isso é uma revolução para o Brasil. E nós vamos deixar a Polícia Civil e a Federal para os grandes delitos. Grandes delitos. Aquilo para o qual é a natureza dela. E principalmente o tráfico. O tráfico, o crime organizado, os crimes hediondos. E nós precisamos da Polícia Civil e da Federal valorizada, porque, Wellington, e você sabe disso, o Brasil tem 16 mil quilômetros de fronteira seca, mais 8 mil de fronteira marítima, e uma Polícia Federal com 14 mil homens que tem 8. E de 8 põe em serviço não vão dar 4. Como é que eu faço uma Polícia Federal com tantas competências, sabe, com 8 mil homens para um país que é um continente? Nós estamos brincando de fazer polícia. Exatamente. Quem é que tinha que estar nos morros do Rio de Janeiro, nas comunidades? Era a Polícia Federal. É tráfico internacional. Mas ela não dá conta. Aí ela acaba atuando pontualmente. A Polícia Federal Argentina tem 70 mil homens. A Polícia de Fronteira Americana ali com o México tem mais de 100 mil homens. E a nossa Polícia Federal, 8 mil homens. Isso é brincar, isso é brincadeira de criança. O Brasil não é sério. Então nós temos que o quê? Valorizar, equipar, dotação orçamentária e, acima de tudo, Wellington, investir na educação com mudança de princípios e valores. Eu vou usar, e não sei se você passou por isso. Quando eu fui pro meu ginásio, né? O pessoal hoje não sabe o que é ginásio, né? Quando eu fui pro meu ginásio, que eu fiz a admissão, que eu fui pra 5ª série, eu estudei no Escolástica Rosa de Santos. Escolástica Rosa era um ensino profissionalizante. De manhã eu fazia o ensino regular e à tarde profissionalizante. Eu estudei na Escola Industrial Federal lá do Rio Grande do Norte. Então, mesma coisa, Wellington. Ou seja, na 5ª série eu fiz marcenaria. Na 6ª série eu fiz tipografia. Eu fiz eletrotécnica. Na 7ª eu fiz encadernação. E na 8ª eu voltei e fiz marcenaria. Quando eu acabei, eu fui para o João Otávio, que era atrás, que era do mesmo complexo. Escolástica Rosa, a mãe do João Otávio, fundador da escola. Eu fui para o colégio técnico ali mesmo e fiz técnico em eletrotécnica há 4 anos. Meus colegas já no ginásio saíam empregados, como encadernador, como tipógrafo, e os outros... Por exemplo, o japonês de ensino é esse. O ensino é esse. E o Brasil não tem mais isso. Porque no Brasil, a questão... Não vou discutir a validade dos princípios da educação brasileira, que isso dá anos e anos de discussão, né? Porque ideologizaram a questão da educação. E você vê que o pessoal não sabe nem a finalidade da universidade. A universidade é pensar e pesquisar. Pensar e pesquisar. Quem pesquisa não é quem é a força de trabalho motriz das empresas. Que quem é a força motriz do trabalho das empresas, que produz o produto, que divide renda, é o técnico. Então você vê que há poucas pessoas no Japão fazem a faculdade, porque eles vão realmente pesquisar, porque o Japão é rico em inovação, a Coreia é rica. Por isso, e o resto vai fazer cursos técnicos especializados de acordo com a demanda do mercado. Exatamente. A demanda do mercado. E no Brasil não, todo mundo quer ser doutor e fica no que dá isso aí. E no fundo não temos doutores, porque não temos os pesquisadores, não temos os cientistas. Tem no nome, mas não tem o cientista que pensa, o cara que inova. Quer dizer, o Brasil forma milhares e milhares de profissionais na área de ciências humanas e não forma engenheiro. E os poucos que tem ainda são levados para o exterior. Exatamente. Nessa minha passagem lá pela Suíça, eu fui no museu da FIFA, e aí vi uma família, né, de brasileiros, uma senhora com 3 crianças e 2 pequenininhos com a camisa do Brasil. Eu fui falar com eles, ela estava 5 meses lá, porque o esposo é da área de tecnologia, fez um processo seletivo para uma grande empresa, que era para ir para o México. Mas a prova dele foi tão boa que levaram ele para a matriz. Tá lá em Genebra e ainda se ajustando com a língua, né? Que é a alemã dominante. Mas por quê? As nossas cabeças, os poucos que tem ainda são... discriminados. É esse aspecto, meu irmão. Olha, interessante essa conversa, interessante para o nosso público ouvinte e assistente perceber o valor
das questões inerentes à segurança pública. A importância, porque hoje no Brasil o policial não sabe votar ainda, até nele próprio. Wellington, você disse tudo. Vou usar uma fala, né? Que a vida é até difícil de falar. Mas o senador Major Olímpio, que repousa no nosso Deus, Olímpio falava assim: Miller, na política a ingratidão veio no dia seguinte, mas na polícia vem no mesmo dia. Porque o nosso pessoal, ele não tem maturidade política, ele é imediatista, só olha para o umbigo. Eu tiro como exemplo, há 3 anos atrás, 4 anos atrás, quando foi dar o aumento para a PMDF, nos grupos de WhatsApp, falava assim: vai dar aumento nada, coisa nenhuma, isso é história. E ficava aquele debate do grupo de WhatsApp aqui, da PMDF. Aí depois, quando saiu o aumento, mas eu garanto que não é retroativo. Então, ou seja, é uma cultura ainda imatura, mas faz parte, Wellington, você faz parte disso, sabe? Você presidiu a AME Brasil, você sempre foi um homem, né? Associação dos Oficiais da Reserva, você sempre foi um homem de associação, de atuação política e institucional. O nosso caminho é esse, é um caminho de maturação, e é o melhor caminho. É um caminho longo, talvez nós, pela nossa idade, Wellington, nós não vamos ver isso consolidado, mas nós sabemos que o caminho está traçado. As sementes já foram plantadas. O caminho está traçado. Então, ou seja, a melhor coisa que o Constituinte fez, Wellington, foi criar o associativismo. Seja as cooperativas, que o Japão é líder nisso, seja as associações representativas de classe. Entendeu? Então, ou seja, a primeira coisa foi o associativismo. Então, os militares estão aprendendo isso. Aí pelo campo democrático e para o associativismo, para coletivamente serem representados. Que não confunde, Wellington, está tendo uma discussão equivocada no meu entendimento no Congresso, querendo vedar o militar de ser candidato. Isso é um absurdo. É um retrocesso pior do que ditadura, porque eu tiro a cidadania do militar. O militar, ele tem que entender o seguinte: como médico, como juiz, ele não pode fazer política partidária na função pública dele. Na função pública. Eu não posso levar a política partidária para dentro dos quartéis, das delegacias, da faculdade. Mas ele vai ter que fazer política porque ele é um ente político, ele faz parte da sociedade. Exatamente, Wellington. Então está sendo uma distorção por conta de alguns traumas aí. As pessoas querem vedar o militar de exercer a sua cidadania. Como é que o indivíduo é cidadão de um país? Com seu título de eleitor. Aí é sua ação preferencial, onde ele diz quem é que vai governar. Ele vai pleitear, exercer de forma direta ou indireta pelos representantes. É a forma de praticar a democracia votando. Então, ou seja, o que não pode ter, isso sim. E já tem vedado desde 88, não pode estar afiliado a partido político, militar. Eleito, passa para reserva. Não pode ter sindicato. Sim, porque é um homem armado. O militar não pode. Agora, vedar candidatura, então querendo fazer uma equiparação com o juiz, só que querem dar as vedações do juiz, mas não dão as garantias do juiz. Não dou as garantias. Então faz o seguinte, então me dá todas as garantias de um juiz e promotor, aí me veda igual o juiz e promotor. Então vamos ter esse debate, Wellington, mas faz parte do amadurecimento democrático, porque você atuou nessa história. Todo segmento tem que ter uma representação. Tem. E a representação é a voz daquele junto ao parlamento. Agora, eu acho que hoje as polícias, tanto militar como civil, pecam na retaguarda técnica. Sim. Porque a gente precisava de ter 50 coronéis Miller lá no Congresso, 50 deputados, como está Depol, como é que é? Rodolfo, lá no Congresso, para mostrar como é que, para o nossos representantes, o que é a segurança, porque hoje você toma um susto, você vai no Congresso, o cara vota sem saber o que está votando em termos de segurança, porque ele acha uma coisa e para ele aquilo é o certo, e não é. Perfeito. Então a questão hoje, você falou agora, você foi na Suíça. A Suíça é o país mais armado do mundo. Pouca gente sabe disso. Exatamente. É o país mais armado do mundo. Toda casa, todos os homens que fizeram serviço militar têm o seu fuzil, tem o seu cunhete de munição e todo ano ele é obrigado a participar de um concurso de tiro na localidade dele, patrocinado pelo governo. E é um dos menores índices de criminalidade do mundo. Exatamente. E é o país mais neutro do mundo, é um dos países mais civilizados do mundo. Então você vê hoje a preocupação ideológica sobrepondo a realidade fática. Sim. Quer dizer, o Bolsonaro pode não ter feito muita coisa na segurança pública. Eu não vou aqui jogar confete, mas também não vou jogar pedra. Mas só o fato dele ter permitido
que o campo se armasse e o cidadão se armasse, freou aquela escalada de criminalidade que o Brasil vinha. Então agora tentando de novo retirar o direito, que é um direito sagrado de você de ter autodefesa. É a segunda emenda da Constituição americana, Wellington. Então, eu concordo com você plenamente, meu irmão, quando você coloca isso, e nós temos que ver, quando o indivíduo traz a ideologia, traz o fanatismo para qualquer debate, seja filosófico, político, religioso, esse indivíduo, eu tenho uma frase, Wellington, esse indivíduo tem o cérebro dele bloqueado e não oxigena. E ele não consegue fazer uma reflexão dentro da razoabilidade. Se ele não sabe interpretar, ele não sabe... Não sabe, então ele cria bloqueios mentais. Então, a ideologia, quando o homem é escravo de uma ideologia, a sua mente está bloqueada, precisa ser oxigenada para que ele possa rediscutir de forma racional, pensando na sociedade, na convivência humana e pacífica, falando, peraí, esse princípio aqui é verdadeiro ou não? Mas quando ele tem uma ideologia, ele não quer nem saber. Aí ele não defende princípios. Defende a ideologia. A ideologia seca. Miller, eu agradeço de coração a sua participação, que ela foi muito rica, muito esclarecedora, mostrou aspectos da segurança que, tanto como nosso cidadão, os nossos assistentes do podcast Segurança Online, como todo cidadão brasileiro precisa saber. E uma das formas que a gente tem que fazer é isso, informar, mostrar, sensibilizar, porque só através do aprendizado é que a gente chega aos grandes objetivos de uma sociedade moderna. Então eu agradeço o seu trabalho, já tem mais de 20 anos que você dedica a sua vida lá a trabalhar naquele Congresso Nacional em assuntos da segurança pública. Você só trabalha nisso, você não trabalha em outro lugar a não ser nisso. E a sua família, o seu filho também, esse dia eu encontrei ele, e a gente fica feliz porque ainda tem gente que acredita no trabalho da idealização. Nós temos o ideal, somos soldados da mesma fé, e eu agradeço de coração o trabalho que você já realizou naquele congresso, porque eu sei do que você já fez, e nós sabemos o que um e o outro já fez. E a gente precisa de divulgar e levar mais pessoas para trabalharem lá, para ajudar a facilitar a gente chegar a esse objetivo. Segurança pública de qualidade, uma segurança pública respeitada, e as polícias no seu devido lugar, respeitado pela sociedade, bem equipada, bem qualificada, e com profissionais amparados pelo Estado, e com profissionais bem remunerados. Porque se não for assim, a gente pode fechar a casa e ir embora. Olha, então eu que agradeço, você é nosso irmão, nosso parceiro de décadas nessa luta pela segurança pública para a sociedade. Então, que Deus continue te abençoando e tenha nos protegido, porque as pessoas pensam, o Brasil é o maior país cristão do mundo. O Brasil é um país laico, mas não um país ateu. Então, ou seja, a Constituição, e você participou disso, foi promulgada sob a proteção de Deus. Tá bom, isso tá lá, ou seja, é cláusula pétrea. O Brasil, a proteção de Deus, iniciamos o nosso trabalho. Todo dia é falado isso no Senado e na Câmara. Entendeu? Então, Wellington, em nome disso, eu agradeço a Deus por essa oportunidade, pela sua vida. Você que passou por um quadro, né, de saúde, né, e está aqui, graças a Deus, e continua com esse espírito, usando a sua experiência, sabe, a sua vida para defender a segurança pública. E quem defende a segurança pública, defende a vida e o patrimônio do nosso próximo. Isso é defender o próximo. Você tem uma história disso. Esse seu programa, pela graça de Deus, está usando a tecnologia e com a tecnologia está alcançando outras vidas. Para que mais pessoas, por esse meio de comunicação, possam estar o quê? Agregando e tendo informações, porque pela informação a gente muda as pessoas. Pela informação e a pessoa transforma, porque a pessoa recebe a informação fidedigna, ela falou, peraí. Então ela é obrigada a repensar a sua vida. Pesquisar mais, se integrar, engajar. Então só por isso, Wellington, já valeu a pena. Então eu que te agradeço por essa oportunidade, pela tua amizade, porque quem caminhou naquele congresso sabe o que é a gente, sabe, lutar ali para defender, não interesses com picuinhas meramente corporativos,
mas defender Interesse maior. um interesse maior, que é a segurança e a estabilidade do nosso país para atender a nossa sociedade. Então, meu amigo, parabéns pelo programa, parabéns pela equipe, tá? Eu me coloco sempre à disposição, que você quiser e puder, para a gente estar debatendo um tema como esse. Eu quero trazer o Derrite. Então, já vamos acertar para trazer o nosso secretário, né, de Segurança Pública de São Paulo. Que eu queria trazer, se fosse possível, o Tarcísio. Então, porque Tarcísio é o primeiro governador que está trazendo para o colo dele a questão de segurança pública. Eu achei bonito aquele discurso dele, ele disse, é meu problema. Se é problema para o povo, é meu problema, é minha obrigação. Então eu acho isso primordial. A segurança pública, o governador tem que estar à frente, o presidente tem que estar à frente, todo mundo tem que estar à frente. Perfeito. Um abraço, felicidade. Agradeço a presença de todos. Amém. Amém.